Estão falando agora, virei a página, acabou meu sofrimento. Infelizmente, vocês sabem que não é bem assim. Gostaríamos que fosse. Mas quando a gente fala, não dá para virar a página e não dá para insistir enquanto isso permanece, né, batendo e pulsando forte na minha alma. Enquanto isso acontecer, você vai se acolher. Você vai se escolher dando o colo. Então, se o processo de luto não é elaboração lógica, só da nossa cabeça, pronto, virei a página, resolvi o meu problema e minha dor, eu vou fazer essa travessia com dignidade. Processo de luto é travessia e escolha de colo. O processo de luto é sair de uma margem para você fazer essa travessia, para você chegar em outra margem. E não é qualquer margem. Não é assim, pronto, hoje eu sou uma outra pessoa. Não é bem assim, vocês sabem disso. O que a gente faz é que, no processo de luto, eu estou nesta margem. Nesta cadeira. Para eu chegar na outra margem vazia. Para eu sentir aqui. Quando estavam montando o palco, né? Falei assim, eu vou precisar da mesinha, aí depois eu vou precisar de uma cadeira. E aí você perguntou, você quer? Eu falei assim, não precisa da outra coisa. Quer saber? Traz outra cadeira. Vocês entenderam que o luto é lidar com a cadeira vazia. É com espaços de ausência concreta. São todas as situações das quais você precisa dialogar com o silêncio, com a falta de reverberação, a falta da resposta. Então, se eu falo para essa cadeira, oi, eu estou aqui. Você acha que ela vai me responder? Tomara que não, né? Mas a ideia é, muitas vezes a gente clama para conversar com aquele que está ausente. Com aquela situação que já não é mais como eu conhecia, que estava aqui na outra margem. E quando eu falo que lidar com o luto é escolha de colo, é não só você olhar para aquilo que você perdeu, aquela pessoa que partiu. Obviamente, existe uma teoria que se chama modelo dual do processo de luto. Quando a gente trabalha, que é a teoria mais atualizada em relação aos processos de luto, e é do Strobe e Schultz, eles falam que muitas vezes, quando você está impactado pela perda e partida, você vai olhar e vai ter uma orientação direta para a perda e para a partida. E você fica assim, olha, por que que você se foi? O que que eu deixei de fazer de errado? Por que que a coisa não é mais daquele jeito? Você fica conversando. A orientação é somente para aquele vazio, para aquele silenciamento que obrigatoriamente você precisou lidar. Certo? Só que a vida chama. E a vida não é do jeito que a gente quer. E quando você não consegue falar, me ajuda a ir com você, porque eu estou em fragmentos. Me ajuda, porque você partiu. Essa situação não é mais a mesma. A gente quer entrar no lugar. Esse lugar do vazio. Esse lugar do silêncio. Esse lugar da introspecção. Mas como a vida chama, porque somos nós que sobrevivemos. A gente precisa ser convidado a fazer essa travessia de partir de ser um sobrevivente para um ser vivente. E quando eu faço isso, eu estou migrando, e a primeira coisa que a gente faz na orientação para a restauração da vida é se dar chances para se movimentar de um jeito diferente. Lidar com o luto é colo que você pede, é acolhimento que você se escolhe, também é movimentação em direção às situações nutritivas, às situações que possam
realmente te nutrir. É você sair do teu lugar que fica, e a dor, ela é conhecida, e ela faz com que você fique somente num lugar, e que você, então, na orientação para a restauração da vida, vá ao encontro dos outros. Olhar tete a tete, para que você vá se dando chances, para entender que você é muito maior do que a sua dor, desde que você se dê chances, desde que você possa entender que às vezes a vida ajuda a gente, a vida conspira a favor. Como é que é teu nome? Daniele, como é que você está se sentindo? E eu não pedi de licença, mas eu toquei aqui o teu rosto. Bem. É isso. A vida pede acolhimento. A vida fala para a gente, está tudo bem no reino do perdido. Né? A Regina perguntou se eu ia dar, né, a minha fala aqui. Certo? O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou dando visibilidade para a tua emoção, agradecendo. Porque quando a gente se emociona e quando a gente é visto, fica tudo mais tranquilo no nosso coração, não fica? Quando a gente fala assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar, na verdade não há. Celebrar o hoje, lidar com o luto, é poder dar visibilidade para as tuas emoções, para o seu choro, para que você possa falar, você também faz parte. Você também pode afetar alguém com um simples gesto de carinho, com um afago, com um olhar. Desde que você compreenda que é isso, é sobre isso. O pastor, ele fala, né, sobre a importância, né, do time dele, não é isso? Aí eu vou levantar? Não é? Mas não é legal. Por quê? Porque você assistiu com o seu filho o jogo. E quando eu falo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, eu estou te trazendo um convite para reverenciar tudo aquilo que te acontece aqui e agora. Houve uma pergunta na roda de conversa, como é que então eu vou lidar com o meu aqui e agora, se o meu passado me prende? Como é que eu vou atualizar? Primeiro, não force. Se ainda te machuca, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos ritmos diferentes para processar os nossos lutos de cada dia. E quando eu falo isso, e você traz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Se a gente celebrar sempre e comemorar esta frase que é muito importante. Eu quero amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você já falou isso para você? Ah, como eu quero amar. Então vocês têm um celular que normalmente o convite é vocês desligarem. Eu vou transgredir. Processo de luto é transgressão dos deverias. Pega o celular, liga o celular, se não estiver ligado. Se já estiver ligado, manda uma mensagem para quem você ama. E fala, eu estou aqui na palestra. Fala que você está tudo bem, tá? Porque se isso acontece com uma situação que não tem nada a ver, você vai ficar preocupado, porque é um dos sinais de alerta para o comportamento suicida. Mas manda para as pessoas, ou para alguma pessoa. Deixa eu te falar. Eu quero te falar o quanto que eu te amo. E fala que está tudo bem com você, tá bom? Senão vai começar a aparecer um monte de gente aqui agora. Experimenta se reconectar com esse amor.
com essa conexão que te alimenta, que te nutre, que faz com que você entenda que você está celebrando hoje, título lindo desse evento, celebrando hoje. Que aqui agora você tem um amor para contar e para falar e chamar de seu. Ui, que delícia! Não é isso? Mandaram, vocês vão ficar curiosos com a resposta. Não é isso também? Por quê? Porque quando a gente manifesta o nosso amor, normalmente a gente quer reciprocidade. E quando a gente quer reciprocidade, a gente começa a exigir uma coisa que às vezes não acontece. Retorno das tuas ações. Você sabe o que significa amar sem precisar ter esse retorno? Porque senão vira apego. E muitas vezes a gente não deixa ir, portanto, a gente não permite a passagem de um processo de luto, porque a gente se apega. E a gente se apega porque a gente quer que aquela pessoa ame a gente na mesma proporção do que a gente. E aí a gente se frustra. Quanto maior é a tua expectativa, maior vai ser a sua frustração. Talvez eu esteja te convidando a pensar que o seu amor tem que ser um amor de um gesto, é um gesto de uma pura vida. E que você oferece aquilo que é de melhor para você. E às vezes, talvez quando não venha uma reciprocidade, que você entenda que nem todo mundo consegue oferecer amor, tal como você. Quando isso acontece também, acaba sendo uma sabedoria da gente lidar com o luto. Porque maturidade acontece quando você consegue viver em paz com situações que você não consegue mudar. E também, a maturidade também acontece quando você lida com relações que você não vai conseguir mudar. Com pessoas, porque todas as pessoas são diferentes de você. Concorda? Então eu estou entrando numa outra seara, porque além da gente lidar com luto, com acolhimento, se escolhendo diariamente, se acolhendo e entendendo que a gente dá visibilidade para as dores, para o sofrimento, a gente vai precisar então entender que lidar com o luto não significa morar nele, ser absorvido pela impotência que nos impacta. É aceitar, é dar legitimidade para aquilo que acontece, mas eu não vou querer que o outro me salve no luto. E o que mais acontece, como estudiosa no processo de luto, é que a gente clama para que o outro seja a força que eu, naquele momento, não encontro. Você começa a criar uma expectativa que o outro te salve. E ninguém é salvador. Ninguém vai te salvar a dor. Quando eu falo que eu estabeleço e saio do meu lugar de conforto, porque, minha gente, processo autodestrutivo significa que a gente se acostumou com o quentinho do cocô. A gente se acostuma com aquilo que é ruim. Sim. E aí a gente fala, bom, então eu quero uma vida diferente, tá? E vida diferente significa que as pessoas vão me acolher. Quem falou? Não é? Aí você fica esperando, esperando, não é isso? E aí não vem o colo. Porque lembra que eu falei assim? Processo de luto é escolha de colo. Mas quem que falou que aquele colo que você escolheu está querendo te oferecer colo? Aí a gente começa um conflito, não é isso? Né? E aí a gente fala, bom, então eu não sei o que você está falando, Karina, porque você fala assim, é escolha de colo. Tá, então você vai me dar colo. Não, não quero te dar colo. Aí você fica no impasse e se sente desamparado. Sim? O jogo é esse. Quantas vezes você
se dê o próprio colo. E se dar colo é pisar no seu solo da sua história, colocar ouro nos teus fragmentos e colocar entendendo não que você vai ser autossuficiente, mas que de repente você pode começar a prestar atenção. Quem é a pessoa capaz de sustentar as tuas necessidades juntamente com você? Talvez você possa perguntar: você quer andar comigo? Eu estou aqui. A gente não solta a mão um do outro, combinado? Mas, muitas vezes, quem vai fazer o trabalho vai ser você. Eu dou visibilidade, eu olho para você, eu te enxergo como pessoa, só que a potência está mais em você do que em mim. Sempre, gente. Para a gente lidar com os nossos lutos diários. A potência está mais em você do que no outro. Não existe salvador que vai te tirar daquela dor que está sangrando. Então, vou falar uma frase que para mim fez muito sentido, que eu não sei quem é o autor. Cuidado com a sua carência, porque ela faz com que você veja amor onde não existe. Ui! Não é? Deu até calor, gente. Né? Cuidado com a sua carência, porque ela faz com que você veja amor onde não existe. Olha que fofa. Assim, ó, eu não estou pedindo, mas algumas pessoas vêm dar colo para a gente. Tem anjos bons. Você sabe que um moço, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma caixa bem pesada. Ontem foi o Marco que me ajudou no estacionamento. Hoje foi o Wagner. E foi lindo, porque assim, sem precisar, né? Eu lá com o carrinho assim, carregando, os dois carregaram a minha caixa. É igual o que ela acabou de fazer comigo. Eu tirando, querendo fazer, né, autossuficiente, e vem um anjo bom. Então não ache que você está desamparado. Mas a gente acha. E aí, então, a gente precisa aprender, no processo de luto, a olhar para as situações como a vida nos convoca. Esse é o meu primeiro livro, Perdas no Desenvolvimento Humano, que eu coloco na capa um quebra-cabeça, tá? E nesse quebra-cabeça tem várias peças que se perderam. E eu quero fazer a mesma provocação que eu coloco aqui, ó, para você. Por que isso aconteceu? Porque perdi a pessoa amada. Porque tenho de passar por isso. Utilizando uma analogia, comparo minha vida com um quebra-cabeça, o que explica a capa desse livro. As peças desse jogo representam as experiências pelas quais temos de passar. Algumas pessoas têm quebra-cabeça com mais peças, mas o mais importante é o fato de que por um certo tempo das nossas vidas, buscamos conectar essas peças, colocando-as em ordem, para que tudo se complete. Ainda utilizando essa analogia, comparo algumas das minhas situações de perdas com um quebra-cabeça que teve algumas de suas peças perdidas. De repente, sem aviso prévio, sem pedir permissão e sem tempo para entender o que realmente aconteceu, a sensação provocada é a de que não há nada o que se possa fazer. Interessada pela minha comparação entre a vida e o jogo em questão, perguntei para algumas pessoas: o que é que vocês fariam se você tivesse um quebra-cabeça cujas peças fossem perdidas? O que vocês fariam, gente? Oi? Montaria? Remontaria. Que mais? As pessoas falaram nada. Jogaria fora. Tentaria achar as peças. E se você não encontrasse? Faria. Mas vocês estão falando, então, de como é que a gente vai lidando com o nosso luto. Cada um responde às situações de adversidade, às situações de perda, da sua própria maneira. E o meu convite é que você repense. Se você falar, eu jogaria fora,
você está descartando o teu maior potencial, que é o teu processo de luto. Então, quer dizer, processo de luto é potencial? Claro que é. Claro que é, porque é resposta para toda situação de crise existencial. Processo de luto, por si só, acaba sendo uma crise, porque você tem que lidar com um desconhecimento, correto? Mas é a capacidade que você tem para se reinventar. O processo de luto é um convite para você colocar ouro naquilo que você queria jogar fora. Às vezes, com as perdas, a gente vai junto. Mas se você sabe que você é muito maior do que a sua dor, do que o seu sofrimento, e você já suportou situações, inclusive, que você se surpreende que você suportou. Isso é o que a gente pode falar, lidar com os lutos. Porque quando você assume que você tem potencial e recurso enquanto ser humano, se tem sofrimento, você também tem um luto para chamar de seu, para você lidar com a sua travessia. Desde que você entenda que amou, sim, lutou. Isso é frase do Colin Parkes, que ele tem um livro, Lutos. E aí ele fala que o preço do amor é o luto. E é verdade. Todas as pessoas que você ama, você vai viver uma separação. Não é praga, viu, gente? A gente acha que é castigo. É incrível isso. Por isso que eu comecei a estudar luto. Porque, incrivelmente, a gente acha que a gente vive processo de luto como castigo, como punição de alguma coisa que eu fiz de errado. E esse negócio de alguma coisa que eu fiz de errado se chama culpa. Culpa, o que significa? Que também é um processo autodestrutivo. Culpa é a impossibilidade de você viver todas as possibilidades. Todas as vezes que a gente sente culpa, é que a gente começa a achar que a gente tem potência demais, inclusive, para mudar o desfecho da situação. E quando eu falo que culpa é um processo autodestrutivo, é como se eu falasse para você, cuida da sua mente, porque a mente mente. Ou se mente. Eu nunca ouvi e nunca vi alguém se culpar quando o resultado deu certo. Você se culpa por alguma coisa que deu certo? Quando dá certo, você fala parabéns, ei, que legal, não é isso? E quando deu ruim? Quando dá errado? Porque eu deveria, eu faria, eu falaria. Não é isso? Culpa significa dívida. Que você mesmo faz e você não paga. Como assim, Karina? Processo de luto que traz muitas culpas. Ele está te contando, ei, quem falou que você é a única pessoa responsável por tudo de ruim que te aconteceu? Você já falou isso para você hoje? Todos nós temos culpas, não me deixem sozinho, né? Vocês sentem culpa, eu também. Certo? Certo? Combinação. Fala para você. Foi a única resposta que eu pude dar naquele momento. Foi a única resposta que eu pude dar naquele momento. Foi a única coisa que eu pude fazer para aquela situação naquele momento. Com as informações que eu tinha, com o potencial que eu tinha. Então, eu preciso aprender a me perdoar. Lidar com lutos significa a exigência de você se perdoar. Pelas atitudes que você pôde fazer. Então, eu troco o se minha tia tivesse rodas, ela seria um caminhão. Se eu fizesse, foi a única resposta que eu pude dar naquele momento. Vamos fazer esse exercício? Pensa numa situação em que você sente culpa. Respira, puxa o ar. Porque tem que ter fôlego, hein? Vai de novo.
Fala para você. Foi ir para essa pessoa e para essa situação. Foi a única resposta que eu pude oferecer naquele momento. Faz mal ou faz bem? Faz bem, né? Isso é lidar com luto. A gente ter estratégias que a gente encontra uma serenidade para tanta tormenta que acontece com as perdas e partidas. Aliás, eu sou uma pessoa que faço uma diferenciação entre perdas e partidas. Perdas, morte simbólica. Partidas, morte real. Por que, hein, Karina? Porque eu tenho um grupo de enlutados por suicídio e uma associação Se Tem Vida Tem Jeito, cujo objetivo é fazer acolhimentos, principalmente para pessoas enlutadas pelo luto por suicídio, né? Que trabalhamos com o luto por suicídio. E a culpa, ela vem muito forte, principalmente quando acontece um suicídio. Porque a gente começa a achar que a gente deveria ter evitado a morte da pessoa. Primeiro, morte nenhuma pode ser evitada. Só Deus. Vocês entendem mais do que eu. Morte nenhuma dá para ser evitada. Isso quer dizer que se você se coloca como responsável, o culpado pela morte de alguém e por alguém ter se matado, você está errando. Errando enquanto ser humano que é impotente e que pode ser minimamente potente, mas onipotente não. Faz sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Porque a culpa é uma manifestação da onipotência impotente. Ela fica zanzando de um lado para o outro entre onipotência, eu sou a pessoa que evitaria isso, para a pessoa, eu não consigo fazer nada. Certo? Entre onipotência e impotência, fica no meio, na potência. E quando você fala, foi a única coisa que eu pude fazer naquele momento. Foi a única resposta que eu pude oferecer naquele momento. Com o repertório que eu tive. Com as condições que eu tinha. E aí você começa a ressignificar aquilo que a gente chama de culpa. E você começa a dar as boas-vindas para a permissão de viver. Para você entender. Isso é frase do filme As Vantagens de Ser Invisível. Que a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Você tem escolha durante os teus lutos. Você tem renúncias durante os seus lutos. A escolha vai ser, ou você vai continuar se fazendo mal e se culpabilizando por uma dívida que você nunca vai conseguir pagar. Ou você escolhe fazer diferente e aceita que o amor pôde fazer parte da sua vida, da sua história. E que foi a única resposta que você ofereceu para aquela situação, naquele momento. Ou você troca essa possibilidade de ficar se magoando, se destruindo, e achando que você tem que morrer junto com a situação ou com a pessoa. Ou você toma um outro lado. Falando, se eu sobrevivi, se eu estou aqui agora, se eu já lidei com muitas situações que marcaram as minhas dores de fato, eu vou honrar até o resto da minha vida, a minha história. Vocês entendem? Infelizmente, o processo de luto te coloca em dois lugares. Esse de se autodestruir. E de ir embora junto. Com a situação que você não vai conseguir mudar. Lembra? Maturidade acontece quando você aprende a viver em paz com aquilo que você não consegue mudar. Ou você vai para outra margem. E faz essa travessia se dando uma oportunidade. De buscar colos. De falar, eu preciso me tratar com mais generosidade. Eu preciso dar chances para que a vida possa me mostrar que ela existe. Vou contar uma história aqui. Um homem reivindicou. Deus, deixe-me vê-lo.
o céu se abriu. Mas o homem não notou. Deus, fale comigo. Um pássaro começou a cantar, mas ele não ouviu. Assim o homem repetiu: Deus, converse comigo. Um trovão ecoou no céu, mas o homem foi incapaz de ouvir. O homem então começou a gritar: Deus, mostre-me seu milagre. Uma criança nasceu. E ainda assim o homem não sentia o pulso da vida. Nesse momento, o homem começou a chorar e desesperou-se. Deus, toque-me e me deixe sentir que está comigo. Uma borboleta pousou suavemente no ombro dele. O homem espantou a borboleta com a sua mão e, desapontado, continuou o seu caminho, triste, só e assustado. Deus sempre está onde há vida. Na maioria do tempo, nossos olhos e nosso coração estão fechados ao milagre da vida que nos é apresentada todos os momentos. Respira, aqui agora, vai lá. Olha para o seu lado. Olha para as pessoas. Deus habita em nós. Olha para as pessoas que você está dividindo esse espaço. Olha para o entorno. Só a gente acha que a gente está solitário na vida, gente. Se a gente não se der chance. Levanta e olha para todo mundo que está aqui. Levanta, gente. E cumprimenta todo mundo. Vai lá, cumprimenta todo mundo. Fala: oi, eu te celebro hoje. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou a gota d'água, sou o grão de areia. Vamos lá, gente. Abraça todo mundo, sente que você está mais amparado do que você imagina. Talvez você possa sair do seu casulo, sair da sua dor e andar um pouquinho nela. Respira, respira. E solta o ar. Isso. A gente vai ao encontro do outro, orientação para restauração, para a vida, e volta para você. Vamos lá, agora senta. Vocês viram que esse simples movimento de você se levantar já é um momento e é um movimento de travessia? Muitas pessoas que eu acompanho em luto, eu falo: você precisa se dar uma chance. Então talvez você precise se movimentar e ir para lugares diferentes, até porque insanidade acontece quando você quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é uma coisa que eu falo com pessoas que se autodestroem como nós, e também eu falo com as pessoas no luto. Porque quando alguém parte, eu estou falando de uma morte, né, real, que é a partida, né? Então muitas vezes a gente quer ir embora junto. Quem mata quem quando um suicídio acontece? Essa é uma frase que eu trago nas temáticas de suicídio e de pós-venção. Toda a ação que se faz depois de um suicídio acontecer. Então, lembra que eu acabei de falar para vocês que eu faço uma diferenciação entre perdas e partidas? Perdas, morte simbólica. A gente perde situações, obviamente. As pessoas, né, fazem algumas coisas também, a gente perde relações. A gente tem escolhas que a gente vai precisar abrir mão daquilo que é conhecido. Sim? E aí a gente também tem partidas. Partidas são mortes reais. Karina, por que você faz essa diferenciação? Porque um dia eu ouvi uma frase que para mim fez muito sentido. Que a gente só perde aquilo que a gente não tem.
a gente só perde aquilo que a gente não tem. E tudo aquilo que é seu vai ser devolvido para você. Tudo aquilo que for seu vai ser devolvido para você. Mas se a gente só perde aquilo que a gente não tem, eu não admito que morte nenhuma leve o que eu vivi com as pessoas que partiram. Você vai se lembrar, pastor, desses momentos que você assistiu com teu filho o jogo. Eu vou me lembrar eternamente de tudo que eu estou vivendo e que o Cláudio está me proporcionando desde o primeiro momento que você me convidou. Eu vou me lembrar da recepção carinhosa desde ontem, quando eu cheguei. E do jeito que eu sou bem tratada aqui. Eu vou me lembrar de cada lágrima que eu testemunhei. De cada emoção que eu estou aqui agora com vocês. Que me faz me sentir mais viva. Eu vou me lembrar de todas as experiências que eu tive. Isso a morte não vai me levar. Eu não admito que a morte tire isso de mim. E aí então existe uma crônica do Rubem Alves que eu acho lindíssima. O Rubem Alves, ele conta que um homem teve a sua esposa que partiu. E ele chega desesperado para os deuses e ele pede para os deuses: deuses, devolvam a minha mulher para mim, porque eu não aguento mais sofrer. Eu não suporto mais sofrer. E os deuses falam para ele: bom, contra a morte a gente não pode fazer nada. Mas a gente tem uma solução para o seu sofrimento. Essa solução é fazer com que você esqueça tudo aquilo que você viveu com a sua esposa. Ele para, pensa, recua. Ele fala, horrorizado: deuses, tudo menos isso. Porque é a partir do meu sofrimento que eu mantenho a minha esposa viva dentro de mim. Estou trazendo para vocês desde o começo da minha fala. Nós somos sofrimento. Independentemente da gente querer viver perdas e partidas, isso vai nos acontecer. Agora, se nós somos aquilo que fazemos com que nos acontece, isso é Jean Paul Sartre. O importante não é aquilo que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Então, se você é a resposta de tudo aquilo que te aconteceu, você é muito maior do que a sua própria dor. As feridas sangram, mas as feridas cicatrizam. Quem tem cicatriz aqui? A maior parte da gente. Quem não tem? Não é isso? Aqui feriu, machucou, abriu, ficou em carne viva. E aqui cicatrizou, minha gente. Então, o processo de luto é uma resposta que precisa acontecer lentamente, generosamente, com um negócio chamado compaixão. Ei, se você não tem compaixão por você, não vale para o outro. Se você não se acolhe, se você não honra e traz dignidade para você, falando, já não basta o que eu estou vivendo em termos de perdas e partidas, por que eu preciso me culpar para o resto da minha vida? Para que eu preciso parar? Porque eu fiquei, a pessoa se foi. Porque a gente não sabe o número da nossa senha, né? Vocês sabem o número da senha? Porque tem essa história, né? Eu falo na suicidologia que todo mundo que nasceu recebe um número de senha. Não é isso? A gente não sabe o nosso número, quando que a gente vai ser chamada, não é? Eu pensei que meu número tinha chegado há 11 anos atrás. Só que não. Não é que legal? Isso não é legal, gente. Porque fala assim, o número da minha senha, eles pularam.
entendeu? Eu falei, ué, o que deu de errado, entendeu? Bom, e eu tenho uma amiga, que é a Fátima Mortucelli, ela fala assim, minha amiga, você já pensou que talvez você tenha recebido uma bênção de estar viva? Que é exatamente para falar sobre o que você estudou. E, felizmente, eu lembrei de tudo, né? Não lembrava nem da ordem alfabética. Não é legal isso, gente? Então, você acha que você está aqui por acaso? Eu estou falando de mim, mas eu estou te convidando a falar, por que você está aqui? Porque se a gente vai, o número da senha vai chegar para todo mundo, só nos resta escolher como é que a gente vai continuar a nossa vida. Nesse lado, falando assim, nada vai me acontecer. Eu vou regredir, eu vou junto com as minhas perdas e partidas, ou eu vou dar um passo de cada vez, não correndo, porque a pressa não permite escolhas. Eu não preciso ter pressa. Quando você está em luto, você só precisa ter esse estado de piedade, que se chama compaixão, generosidade e gente nutritiva perto de você. Gente lixenta não serve para você ficar junto no processo de luto. Combinou? Pegou? Hashtag pegou? Vou falar de novo. Gente lixenta não serve para te acompanhar na sua travessia de luto. Lixenta de lixo, tá? Tem gente que é muito tóxico. E tem gente que fica, você deveria fazer isso, deveria nada. O luto é licença poética. Olha que lindo. O luto é licença poética. Às vezes você fala assim, quando eu estou de luto, né? Eu falo assim, gente, eu estou de luto. Ninguém sabe como lidar, ninguém fala comigo, entendeu? Então, quando eu quero um tempo, eu falo, gente, olha, me respeite. Quando você fala assim, você está aí de luto e você fala assim, me respeite, é o único momento que a pessoa te respeita. E eu acho que isso é bacana, porque você começa também, num processo de luto, colocar os teus limites. É um momento de introspecção do qual você vai precisar recalcular a rota e se reinventar a todo momento. Obviamente, as pessoas que vivem perdas e partidas falam para mim, Karina, eu não consigo ser a mesma pessoa. E eu vou falar, é claro que você não vai ser a mesma pessoa. Tá? Porque você foi atravessado, às vezes atropelado por uma dor, que é impossível você ficar sendo a mesma pessoa. Razoável. Então, prepare-se para que todas as vezes que você se apropriar do seu processo de luto, você vai ter uma mudança. E também ajude as pessoas a entenderem que se você mudou, as pessoas também vão te perceber de um jeito diferente. E talvez isso incomode as outras pessoas, porque as pessoas falam, nossa, mas você sempre foi assim. Aí você fala, eu fui, mas agora eu sou. Faz isso. Hã? Vai lá? Eu fui, mas agora eu sou. Vocês entenderam? Porque esse processo que a gente se dá, oportunidades, como novas chances, para a gente ir além da nossa dor. Então, o processo de luto é sair do discurso, se, para o lugar. Eu fiz o que eu fiz, porque foi a única coisa que eu pude fazer. E eu honro e celebro hoje quem eu me tornei. Vocês já falaram isso para você hoje? Puxa o ar. Eu honro e celebro hoje quem eu me tornei. Não é esperar que o outro bata no teu ombro e fala, oi, você é absurdamente o máximo. Entendeu? Cuidado com a carência, porque ela faz com que você veja amor onde não existe.
Mas esse troço de você gostar de se amar é muito legal, gente. Esse negócio de você falar, gente, isso é muito bom, porque eu posso me amar. E se a gente só aceita o amor que a gente acha que merece, eu estou te convidando a merecer o amor aqui agora. Porque se você passou da condição de ser sobrevivente e se torna um ser vivente, isso quer dizer que você tem uma trajetória para honrar, até o número da sua senha chegar. E quando o número da sua senha chegar, dizem que a gente só morre quando a última pessoa deixar de falar da gente. Ah, que forte isso, não é? A gente só morre quando a última pessoa deixar de falar da gente. Porque se não somos eternos, e se a gente plantou uma sementinha, naquela relação, naquela vivência, ofertando palavras de carinho, fazendo o bem, não importa para quem. É isso que a gente talvez precise cultivar. Porque as pessoas ficam tão em carne viva, não é, gente? Eu sempre oro para que eu tenha palavras que eu possa levar o bem. O mal, o mundo já está cheio. Não que eu não tenha o mal dentro de mim. Mas para que a gente possa sempre evoluir, numa ideia de que eu estou na frente de um outro ser humano, como eu estou agora com vocês. E eu quero me conectar verdadeiramente com quem você é, com a tua história. Isso não quer dizer que eu precise dar conta da tua vida, porque eu já estou tentando dar conta da minha. Mas se a gente faz um pacto, cada um faz a sua parte, combinado? E quando a gente chegar lá no último momento da nossa vida, que a gente se torne inesquecível para as pessoas que se sentiram bem com a tua relação. Porque segundo um filme chamado Antes de Partir, um dos personagens ensina ao outro que quando a gente chegar, segundo os egípcios, a gente vai chegar lá no céu, esperamos todos, né? Vai ter uma pessoa para perguntar para você duas coisas. Vamos lá? A primeira pergunta vai ser assim: você fez uma pessoa feliz na sua vida? Tudo bem? Aí a gente vai falar, claro. Não é assim? Segunda pergunta já é mais difícil, hein? Você se fez feliz na sua vida? Ui. E é isso que eu estou te convidando. Você está se fazendo no gerúndio feliz na sua vida. Você assume um pacto com você de entender que você precisa lutar com todos os teus lutos. Mas se eu falar para você que talvez a batalha já esteja ganha, não dá um acolhimento? Porque tudo que a gente precisa é entender que se até agora eu não morri, é sinal que eu preciso lutar, gente. Se a batalha já está ganha, então o que me resta é, diariamente, me acompanhar de um jeito mais consciente, mais lúcido. Entendendo que eu vou ecoar, eu vou afetar as pessoas, mas eu preciso me acolher. E quando eu me acolho, eu me escolho. Respira, puxa o ar. Deixa eu ver como que a gente está em termos de tempo. Temos tempo, né? Quero que vocês tragam palavras. Vamos construir agora juntos o que é lidar com o luto. Falem palavras aí. Paciência. Ausência. Resiliência. Oi? Maldade. A saudade. Aceitação. Glória. Memória. Amor. Perdão. Dor. Ressignificado. Choro. Vazio. Falta. Silêncio. Idas e vindas.
deserto, recomeço. Vamos lá? Sobrevivência. Gratidão. Boas lembranças. Superação. Vamos lá? Saudades. Memórias. Olha lá. Saudade e memórias apareceram 2 vezes. Então, eu vou começar por elas. Tá? No processo de luto, é lidar com saudades e lidar com memórias. O que é a saudade? Segundo Rubem Alves, é o lugar em que você quer voltar porque você se deu bem. Não é legal? Saudade é amor que fica. E o que fica? Amor. Amor que fica em forma de memórias. E aí, com as nossas memórias, a gente pode ter 2 memórias. 2 tipos. A nostalgia e a melancolia. Nostalgia, amor que ficou, eu lembro daquela situação legal. Melancolia, aquela culpa que não me deixa e não me larga. A culpa, quando você trabalha com alguém que se sente culpado, você não vai falar para essa pessoa, não se sinta culpado. Porque tudo que ela sente é culpa, certo? Porque se eu falo, não pensa no vermelho, pensou no vermelho, não é? Então, em termos de emoção, você não vai falar para a pessoa, não se culpe. Você vai perguntar para a pessoa, do que é que você se culpa? Porque lembra que eu falei para vocês que a culpa é uma onipotência impotente? É como se a tua cabeça começasse a só achar que você deveria fazer diferente. E a culpa, como o sofrimento, é a única potência que resta para uma pessoa em luto. Sim? Então você não pode, como pessoa que está acompanhando, você não pode falar para ela não se culpe, porque você está falando, não utilize a sua potência, mesmo que seja uma potência imaginária, que você mudaria o desfecho da situação. Certo? E aí, então, você vai trabalhar com o que a pessoa acha que ela deveria ter feito de diferente, para que o desfecho fosse diferente. E aí, além disso, você fala, mas esse desfecho só está na sua cabeça, concorda? No teu coração também. Isso é uma coisa que você gostaria que acontecesse. Mas dá para mudar aquilo que aconteceu? Normalmente as pessoas me respondem depois que eu vou esgotando toda essa potência, entendeu? Aí a pessoa fala, não. E aí então eu falo, bom, então talvez se a gente não consegue mudar essa situação e o desfecho dessa situação, você tem uma escolha. Continuar se culpando ou se dar novas chances entendendo que aquilo não podia ser mudado, porque teve de acontecer exatamente como aconteceu. E que se você não tem a onipotência, então talvez você fique com a sua potência, não a sua impotência. De entender que você fez aquilo que foi possível. Aí tem uma frase que eu falo, que é assim, porque quem dá mais do que pode, já está dando o que não pode. Então, quando eu falo para esta pessoa, talvez você possa viver agora se dando chances, porque quem dá mais do que pode, já está dando o que não pode. E você precisa ser generoso ou generosa com você no seu caminho, porque já não basta a dor que você está sentindo, que quer te levar junto, que faz com que você queira desistir. Dificilmente você tem, forças ou firmeza existencial para resistir a esta situação. Então eu quero te convidar, que eu não vou te largar, ou pelo menos a gente vai estar com mãos juntas, para que você possa fazer a sua travessia. Mas, Karina, eu não tenho esperança. Eu falo, eu empresto a minha, mas depois eu pego de volta.
não é? Então isso é importante, gente, porque lidar com o luto que eu falei, que é uma escolha de colo, a gente também tem que rever se essa pessoa está pronta para te oferecer o colo que você acha que ela precisa dar para você, né? Mas a ideia é que a gente possa ir construindo um conhecimento juntos. Um conhecimento que você vai se tornar uma pessoa diferente daquela que você antes era. Porque a dor transforma, a dor salva, a dor transforma, a dor te convida a recalcular a rota. Ai, como é importante a gente se ver humilde e limitado o suficiente, sabendo que nós, seres humanos, somos sofrimentos em alguns momentos, mas também somos merecimento, se a gente se permitir. Porque quando a gente chegar lá em cima, vocês sabem das duas perguntas. E que talvez a maior missão que a gente tenha para celebrar o hoje é entender que a gente pode só fazer aquilo que é possível fazer, dentro das condições que eu tenho. Enquanto eu estou aqui com vocês, eu não posso viver lá com o meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos, porque eu estou aqui com vocês, mas foi uma escolha, não foi? Enquanto você também está aqui, você não pode resolver alguns problemas que estão lá fora. Então, só por aqui agora, você tende a pensar, eu escolho e me aproprio das minhas escolhas. E sabendo disso, o processo de luto vai te convidar a ser proprietário ou proprietária da sua vida. Não o próprio otário. Não a própria otária. A gente acha que porque a gente sofre, a gente está recebendo uma punição. Processo de luto não é punição. Processo de luto é o teu melhor potencial para você responder aos outros. Então vem saudade? Claro que vem. Porque as memórias são despertadas daquilo que você gostaria de reviver. Vem dor, vem ressignificação, vem muito processo, que às vezes parece que fica tudo muito confuso. Então eu falo assim que o processo de luto é como se a gente tivesse sido colocado no primeiro carrinho da montanha-russa, né? E você fala, para que eu quero descer, mas não para, entendeu? Quando você consegue parar, quando você consegue tomar fôlego, e que vai exigir, a primeira palavra foi paciência. E a gente precisa ser paciente, para que a vida conspire a nosso favor. Porque a gente já está fazendo uma bela de uma força no processo de luto. Então é você entender, e tem uma frase no meu consultório, eu não sei quem é o autor, mas eu adoro essa frase. Caminha que a vida te encontra. Quando a gente entende que eu vou fazer apesar da minha dor, mas eu não vou me paralisar. Eu não vou permitir que eu fique paralisada naquele momento, naquela outra margem. E quando eu falo, bom, eu preciso caminhar, fazer a minha travessia para outra margem, sabendo que não é qualquer margem, mas sabendo que esta outra margem vai me possibilitar entender que ainda me resta vida dentro de mim. Você já falou isso hoje para você? Puxa o ar, solta o ar. Ainda habita vida dentro de mim. Vai lá. Ainda habita vida dentro de mim. Puxa o ar. Você quer falar? Vou dar espaço para o pessoal conversar. Vocês levam? A gente vai abrir espaço, então, para a gente conversar. Tá bom?
Só uma pergunta e a gente fecha, tá? Para não atrasar. Meu nome é Denise. Oi, Denise. Sou filha amada do Pai. Eu ia fazer 50 anos de casado, tem 4 anos e meio, mais ou menos, que meu marido faleceu. E ele já estava com tudo arrumado para nossas bodas de ouro, né? E nós trabalhamos com família há uns 25 anos, mais ou menos. Os filhos todos casados. Ele tinha pedido de sanção, ele era forte, né? Nunca ficou doente. De repente, pegou um câncer no esôfago. E era para ele ter morrido rápido. Mas eu ficava, Senhor, não leva ele, não leva. Não leva, eu não sei viver sem ele. E eu me lembro que a pastora Tânia Tereza, eu gostava muito de ouvir, e uma amiga minha falou, você ouviu o testemunho da pastora Tânia Tereza? Não, o pastor Otto, marido dela, está no CTI. E ela falou, Senhor, não leva ele não, porque eu preciso dele, eu não sei viver sem ele. E meu marido, mal, ele caía, ele ficava 6 horas fazendo quimioterapia, muito mal, definhando. 2 anos ali na época da pandemia, e eu ali com ele, os filhos não podiam ir. E eu ouvi isso, né? E eu pensei, eu ouvi uma frase dizendo assim, os inteligentes aprendem com seus próprios erros e os sábios com os erros dos outros. E eu falei, Senhor, naquela hora eu fui para o banheiro, chorei muito e cantei aquele louvor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Eu falei assim, eu entreguei. Coisa de uma semana, 15 dias, ele foi embora. E quando ele foi embora, eu chorei muito, ajoelhei, chorei. E o Espírito Santo, eu falei assim, Senhor, eu sei que o amor não é egoísta. E antes eu falei, Senhor, eu sei que o amor não é egoísta. Eu tenho amigas viúvas que dizem, eu quero meu marido usando fralda, mas eu quero ele ali. E eu falei, não, o amor não é egoísta. Foi quando eu entreguei, e eu ali chorando, Senhor, e agora o que vai ser de mim? Aquela coisa eu já tinha, né? Os filhos ficaram lá em casa, mas eu falei, não, vai para tua casa, eu preciso aprender, né? Então, eu achei uma coisa incrível, que eu não tenho culpa. Quando você falou, eu não senti culpa nenhuma. Fiz aqui uma retrospectiva, não tive culpa nenhuma. Eu fiquei o tempo todo, fiz tudo que podia, mais um pouco, porque ele era enorme, e eu que levantava, Senhor, não leve, jogava água nele, e aquela coisa toda, e ele voltava. Então, Deus falou uma coisa para mim muito interessante, que eu queria compartilhar, é isso. Ele falou assim, lembra do que ficou. E eu lembrei que ficaram 4 filhos, 5 netos e 3 genros e uma nora que são filhos. Eu aprendi a orar todos os dias pela minha geração. E ele sempre vai fazer parte dessa geração. Obrigada por me ouvir. Porque a gente lembra. Lembra do que ficou. Lembra do que ficou. Lembra do que ficou. Lembra do que ficou. Senta aqui. Lembra do que ficou. Eu fiquei, não só a minha geração. Eu, Denise, fiquei para contar histórias. Para trazer emoção para muitos de nós. Para falar que, apesar de você ter lutado, e que força para cuidar do Sansão, né? Você também. É a Dalila? É isso? Hã? Espero que não. Mas a mulher guerreira que pôde ficar. A tua geração ficou. Mas mais importante, Denise, quem ficou foi você. Uhum. Amém. E estou aqui. Que bom que eu vim. Eu estou muito feliz porque pude participar desse momento, né? E que bom que eu vim, gente. Quase que eu não vinha, mas eu vim. Eu sou de Petrópolis, né? Estou de Petrópolis, né? E sou do CR. E desde que ele foi embora, olha que coisa incrível, eu entrei no CR para aprender sobre luto,
luto e perdas, porque eu tenho muitas amigas viúvas da época da pandemia que querem morrer depois que ficaram viúvas. E quando eu entrei no CR, a Cláudia perguntou, por que você está aqui? Eu falei, porque eu quero aprender a trabalhar com viúvas para que a gente se fortaleça. Amém. Só isso. Uma salva de palmas para aqui. Vem cá agora. Você veio. Olha para todo mundo. Olha para todo mundo aqui, ó. Ó. Hã? Não é lindo, gente? E eu já tenho um nome, né? Eu queria trabalhar com viúvas, por isso que eu entrei no CR, porque eu não vi nenhuma igreja que cuida de viúvas. E a Bíblia fala de viúvas, não fala de viúvos, infelizmente. E a Bíblia fala que Deus é o nosso marido. Ele é o nosso pai e Ele é o nosso marido, né? E Ele é o nosso juiz. Aí daquele que não cuidar de uma viúva. E eu tenho até um nome. A minha nora me ajudou, né, a arrumar esse nome para esse grupo de viúvas que eu quero trabalhar, porque eu só descobri o CR que trabalha com viúvas. Tanto espíritas como qualquer uma, o CR trabalha. Eu amo o CR por causa disso. Tem até um nome, Como Sair do Casulo. Você viu que ela saiu, gente? Hã? Coisa linda. Hã? Veio de Petrópolis. E olha que caminhada linda. A gente acha que não vai dar conta. Isso que a gente pede não leva a pessoa, porque eu não dou conta de andar sozinha. Vocês viram o que eu acabei de fazer? Eu andei junto, puxei, vim para cá, deixei em evidência. Mas vocês viram o que nós que queremos trabalhar com luto fazemos também? A gente vai até uma certa caminhada. O resto é você. E a Denise pôde voltar sozinha para o lugar dela. Porque a nossa condição, para quem quer trabalhar com o luto, é entender que a gente nunca pode subestimar a potência de uma pessoa enlutada. Essa pessoa vai fazer a sua trajetória sozinha. Porque as tuas dores, quem dá conta é você. Mas não de um jeito solitário. Desde que a gente dê visibilidade, desde que a gente chame o outro, desde que a gente fala, tá tudo bem. Você foi maior do que a sua dor. Você veio de Petrópolis para trazer. E aí então você, Denise, extrai flor de pedra. Extrair flor de pedra significa extrair beleza de um solo árido. Oferecer para o mundo aquilo que eu nunca tive. E que isso faz com que você se coloque na condição agora de reinvenção de quem você é. Isso é lindo, gente. O que a Denise falou, eu quase não vim. É o que normalmente eu ouço de pessoas em luto. A gente acha erroneamente que mexer na ferida, olhar para a dor, vai fazer pior do que a dor. Não é isso? Mas não. O que eu estou convidando cada um de vocês é você confirmar que existe dor, existe uma ferida, existe também uma potência para que você assuma quem você é. Existe um caminho que ele não vai começar a partir da perda ou da partida. Mas é um caminho que já está em andamento. Desde que você confie em você, na sua potência, na possibilidade de você se colocar na vida para ela te surpreender. Meus queridos, hoje, pela manhã, acordei pedindo, e agora eu fecho a minha fala agradecendo. Agradecendo porque a vida é isso. A gente ousar, experimentar, se dar novas oportunidades. A gente se dá chances para a gente entender que não é por acaso que a gente existe. Cada um com a sua própria missão, seu próprio caminho, a sua própria trajetória.
Que a gente possa sair deste dia, deste momento, um pouco mais fortalecido e entendendo que você não é fraco, você não é fraca. E que você é muito maior do que a sua dor. Então, meus queridos que se tornaram queridos e queridas para mim. Companheiros de trajetória aqui, nesse momento em que a gente falou de situações que não são agradáveis. Mas a gente fala muito da vida. É isso que a vida pede. Para que você honre e celebre hoje toda a tua história. Para que você entenda que a vida habita em você. Vamos levantar? Puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar. Solta o ar com barulhão. Eu tenho esse costume, tá bom? Vai lá, puxa o ar e movimenta. Mexe, 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 mexe. Tô nem aí, vai lá, vai. Tô nem aí, vai. Mexe, 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 mexe. Todas as vezes que a gente fala de coisas pesadas, a gente tem que dar um movimento no corpo. Porque senão fica tudo duro, fica tudo paralisado. Vai lá, puxa o ar, puxa. Gostei que vocês fizeram isso, puxa, puxa, puxa. E solta com barulhão. Só eu. Só eu. Mais 2 vezes. Convenci, eu quero assim, a gente vai ter mais 2 chances. Tá bom? Como a gente trabalhou com coisa árdua, extrair flor de pedra é aprender a se mobilizar, a se movimentar, dar um balanço. Vamos lá? E a gente vai soltar essa energia que fica presa, que muitas vezes vira autodestruição. Puxa o ar. Solta com barulhão. Vocês estão inibidos. Vocês sabem que é o grande finale. Vocês vão fazer para valer comigo? Para valer, para deixar tudo o que é pesado, pelo menos só por aqui agora. Tá? Você viu qual que é a coisa diferente que aconteceu? A gente não está chorando, alguns riram. Fala, Karina, está saindo da casinha. Não, né? Tudo bem? Vocês vão colocar tudo para fora agora? Para a gente continuar o dia? Vai lá, então. 1, 2 e já. Solta com barulhão e... Beijo. Amo vocês. Queridos, ainda fica um pouquinho em pé, que nós vamos agradecer a Deus pela vida dessa joia preciosa que Deus nos deu. Essa joia preciosa que Deus nos deu. Regina Célia, se você pudesse subir aqui, vamos orar por essa querida, agradecendo a Deus pela vida dela, agradecendo pela presença de Deus na vida dela, não é, queridos? Não é, queridas? Vocês foram abençoados? Ela é a mensagem, né? As palavras que ela traz é ela, não é? Então, Regina Célia, agradeça a Deus por essa querida. Fica aqui no meio, meu amor. Linda. Ai, coisa linda mesmo. Ô Pai, eu sempre quero declarar que o céu e a terra proclamam a vossa glória. Amém. Amém. E o que nós estivemos aqui, ó Pai, foi a maior expressão desta palavra, que é fiel, viva, verdadeira e eficaz. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por esta mulher, por esta tua filha. Ó Pai, que tu criaste, Senhor, e que hoje, ó Senhor, sementes de cura, sementes de esperança, de avivamento, Pai, de forma tão delicada, ela espalhou, Pai, e colocou em nossos corações e em nossas mentes. Sim, Deus, a escolha é uma decisão, como amar é uma decisão, como perdoar é uma decisão. Ó Pai, e nós decidimos, porque decidimos estar aqui. Ó Deus, foi uma escolha decidida, e creio, Senhor, para a Tua glória, foi a melhor escolha que nós fizemos de estar aqui, neste dia que se chama hoje, e neste lugar, ó Pai.
Deus, vai abençoando, vai habilitando cada vez mais, Senhor, para que ela possa semear vida, 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 Senhor, para cada uma das pessoas que ela venha encontrar, Senhor. Que venha se cumprir a promessa em João 10:10, Senhor, de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E muito obrigada porque tu nos convence que nós somos canais dessa vida abundante, assim como ela tem sido, ó Pai. Ó Deus, o luto, sim, tem que ser vivido. A dor tem que ser vivida. Sofrimento, sim, Pai, precisamos experimentar, mas não precisa permanecer. Não precisa permanecer. Não precisa, Pai. Que nós possamos continuar sendo sementes de esperança, brotando alegria, porque a alegria do Senhor tem sido a nossa força. Amém. Coisa linda. Dia 30 de